Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir os teus olhos para as verdades da sua palavra, iluminar a tua mente, o teu espírito, para que você possa encontrar o caminho da vida eterna. O tema de hoje é a justiça de Cristo em Efésios. A justiça de Cristo em Efésios. Nós em breve vamos começar com ele. Nós estamos começando um pouquinho mais tarde porque tivemos de fazer uma visita pastoral a uma pessoa que esteve enferma, mas graças a Deus já passa melhor. Mas antes nós vamos apresentar algumas coisas para dar cumprimento ao que o Senhor também nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ali a palavra do Senhor nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje eu queria fazer uma ênfase especial numa parte do que lemos, onde diz que todos vos chamarão bem-aventurados. Bem-aventurado quer dizer feliz. A felicidade consiste em ter a paz de Jesus no coração, não em outra coisa. Embora o verso fale sobre coisas materiais, na prática o que o Senhor quer dizer é que mediante a obediência nós teremos paz. E a obediência ela abrange vários aspectos. O financeiro é só mais um, mas a obediência envolve tantas coisas, não é assim? Questões relacionadas com o lar, com a família, a fidelidade no lar, o cuidado com os filhos, né? O cuidado também com as finanças, e assim tantas outras coisas, né? O respeito ao próximo. Então aquele que for fiel em tudo, ele vai gozar da paz do Senhor. E se nós formos fiéis também nos dízimos e ofertas, teremos esta alegria que nada mais pode suprir. Agora, o ser fiel não quer dizer propor a Deus uma relação de troca ou interesse. A relação de troca é toma lá, dá cá, né? Senhor, eu estou dando porque eu quero receber dobrado, sacudido e redundante. Não é assim, né? Na verdade, Deus ama o que dá com alegria, não com interesse. É diferente, né? Então, posto isso, meus queridos irmãos, nós devemos entender o que Deus espera. É aquilo que o pai espera, uma mãe espera. É o reconhecimento grato do filho, da filha, pelo amor recebido. Queria comentar um pouco sobre aquilo que este ministério faz, porque a Bíblia ordena que o dízimo seja encaminhado à casa do tesouro. E este ministério, o ministério Quarto Anjo, Advertência Final, é a casa do tesouro do Senhor. E o que se faz com os recursos que chegam à tesouraria? Várias coisas, entre elas, nós contribuímos com o avanço da obra em várias frentes. Uma das frentes é a obra de publicações, e nela eu posso citar vários folhetos que têm sido impressos. Eu estou com eles aqui. São mais de 10 títulos já, e contando, porque vem aumentando, nós estamos produzindo mais um. Esse próximo folheto, espero que dentro do próximo mês já esteja disponível. Fala sobre o juízo dos vivos. E já estou com esse leque aqui. Todos esses folhetos nós temos em estoque, estão disponíveis para você fazer o teu trabalho. E além disso, o Ministério está desenvolvendo um trabalho de advertir todas as cidades do litoral. Temos um material específico para isso, por uma razão que Deus sabe, não estamos apresentando o material aqui, mas ele já existe. E você que tem interesse em fazer o trabalho, você que está na região litorânea, entre em contato conosco. Nós precisamos advertir as pessoas antes que seja tarde. Além disso, você que está em qualquer outra região,
tem à tua disposição material para fazer o evangelismo. Se você mora próximo de Curitiba ou pode vir até aqui, basta combinar conosco e você não vai pagar nada pelo material. Se mora em outras localidades, vai pagar o custo do frete apenas. E além disso, para você que tem interesse em se aprofundar na palavra, ou mesmo discipular pessoas interessadas, existem os blocos de estudo bíblico dedicados. São 4 blocos com formato de em séries de perguntas e respostas que vão permitir o interessado a se aprofundar nas 7 verdades fundamentais dedicadas por Deus para estes últimos dias, na sua palavra, e também em outros assuntos periféricos, porém importantes, que vão auxiliar você interessado a avançar na caminhada cristã. Portanto, se você tem interesse, também peça. Esse material não tem custo. Além disso, os recursos encaminhados a esta Casa do Tesouro são usados para diversos outros empreendimentos, entre eles a construção da igreja sede aqui em Curitiba, no bairro Campo Comprido, na rua Frei Lívio Paniza, número 530. A propósito, eu tenho um apelo a fazer hoje, porque a próxima etapa da construção da igreja é a colocação dos vidros. Nós estamos já solicitando os orçamentos, nós solicitamos 8 orçamentos, que é para tentarmos obter o menor valor possível, dentro de uma qualidade aceitável e cumprindo as exigências técnicas legais. E estamos enxergando que realmente vamos contar com aqueles cujo coração está na obra. Existe um recurso parcial, mas não total, para cumprir com esta próxima etapa. Ocorre que nós tivemos também um encargo maior nestes últimos meses com o lançamento do projeto de evangelismo no litoral. Então a previsão inicial era o Ministério investir cerca de R$ 1.200 a R$ 1.500 mensais com este projeto de evangelismo no litoral. Só que como houve um engajamento bem maior dos nossos irmãos, graças a Deus por isso, né? Nós já estamos atuando em várias frentes. Então o desencaixe está sendo, nos primeiros meses, cerca de 4 vezes superior, né? Isso é bom, glória a Deus. Por quê? Porque há muitos irmãos engajados, né? A obra está avançando em várias frentes e ao mesmo tempo. Este material está ganhando campo em vários estados. Estamos nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste atuando já. Agora, nós, em face disso, nos vemos diante de um novo desafio, que é não suspender a construção da obra. Vamos avançar. Estamos negociando, ainda por enquanto está tudo certo, a obra está avançando, existem algumas outras partes da infraestrutura mais bruta que ainda estão sendo concluídas, mas dentro dos próximos dias a ordem das etapas nos exige dar início a esta, que é a dos vidros. Quem conhece sabe, os vidros são mais caros, mas Deus vai nos abençoar. Creio em Deus que tudo há de dar certo em nome de Jesus, né? Repetindo, temos parte do recurso, mas precisamos de uma outra parte para complementar. E também, meus queridos irmãos, queria comentar que há pessoas que vivem da obra e estão fazendo esse trabalho. Não é o meu caso, mas existem aqueles que trabalham tempo integral na obra e são assalariados, e não há nenhum mal nisso, e essas pessoas estão levando avante o Evangelho. Lembrando que o Ministério já está atuando em cerca de 20 países e contando. Vamos avançar mais ainda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nossa meta, atingir os mais de 200 países do globo dentro dos próximos anos. E é uma meta de fé, com certeza, mas Deus há de abençoar e havemos de conseguir em nome de Jesus. Amém? Amém. Posto isso, meus queridos, vamos nos colocar em pé e aqueles que se prepararam vão entregar os seus dízimos e ofertas enquanto estivermos louvando a Deus. Momento
quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti. Chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, santo e poderoso, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre o teu povo, em especial aquelas que levaram cada um a trazer a tua salva, os dízimos, as ofertas e também, o mais importante, os seus corações. Pedimos a Deus que continues abençoando a cada irmão, a cada irmã, e possa bloquear, Senhor, o devorador. E assim todos tenham o necessário. Seja, Senhor, o seu salário, seja o emprego, seja o lucro, seja o dividendo, seja a aposentadoria. Enfim, Senhor, proveja para cada um segundo as necessidades. Pedimos que também continues abençoando a tua obra, para que a arca do tesouro sempre tenha o suficiente e o teu propósito de que o Evangelho seja levado a toda a nação, tribo, língua e povo, seja cumprido. Amém. E que em breve, Senhor, ao chegarmos no céu, possamos ouvir do teu Filho amado, o Senhor Jesus: bem está, servo bom e fiel. Amém. Vem estar conosco nesta segunda hora. Venha falar conosco por meio da tua palavra, iluminar as nossas mentes e corações, para que nos aproximemos mais de ti. Porque bem sabemos que, se em algum momento estamos próximos do Senhor, é porque por ti fomos atraídos. E que assim continue sendo, ó Deus. Que a mensagem de hoje sirva para que abramos os nossos corações e deixemos que o Senhor nos guie. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A mensagem de hoje, como dissemos há pouco, será a justiça de Cristo em Efésios. Portanto, eu convido os irmãos para abrirem esta carta de Paulo, a carta aos Efésios, no capítulo 2. O apóstolo está tratando do tema da salvação, do tema da graça, do tema da justificação. E nesse contexto, escrevendo para os efésios, que não eram de linhagem judaica, os efésios eram considerados gentios, ou seja, povos de outras nações, provenientes da cidade de Éfeso, ou moradores de Éfeso, melhor dizendo. É quando ele diz, no versículo 1, e vos vivificou, vós
estando mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Antes de avançar, queria colocar alguns pontos, dar uma ênfase em alguns pontos, e essa ênfase vai nos ajudar a entender a sequência da mensagem. Aqui diz que ele nos vivificou, nos deu vida, num momento no qual nós estávamos, ou estavam eles, mortos em ofensas e pecados. Então, vou colocar o estágio. Esse eu vou mencionar como sendo o estágio ou estado anterior, antigo. Certo? O estado antigo, quando alguém está morto em ofensas e pecados, quer dizer que na sua vida a pessoa está ofendendo a Deus. Ela está pecando contra a lei do Senhor. Ela não está obedecendo os 10 mandamentos. E exemplificando um pouquinho melhor, ou explicando um pouco melhor este estado, no versículo 2, ele fala que este estado corresponde também ao andar segundo o curso deste mundo, o mundão. E as pessoas do mundo estão fazendo o quê? Cada um buscando o seu próprio interesse, não é verdade? Cada um procurando estar por cima dos outros e assim por diante. Satisfazer as suas próprias vontades. E aí ele diz, nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Também do versículo 2 tira que estávamos andando segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O estado era o seguinte, então. A pessoa andava em desobediência achando que fazia o que ela queria, quando na verdade ela tinha um instigador. Quem era o instigador? O inimigo, o diabo, né? O diabo fica soprando na mente dela, olha, mas você precisa disso, olha, você vai deixar isso barato, olha, isso aí é um absurdo, você tem que lutar, você tem que fazer isso e tal, e assim vai, né? Ah não, você também merece te dar esse próprio prazer. Tem tanto produto proibido que coloca isso, né? Um slogan parecido, porque você merece. Quer dizer, eu mereço, exemplo, tomar uma bebida alcoólica, comer alguma coisa que me faz mal. Então eu devo ponderar nisso aí, né? Mas enfim, isso aí está tudo descrito naquilo que Paulo colocou. Esta é a realidade das pessoas antes de se encontrarem com o Senhor Jesus. Por isso é o estado antigo. E eu posso colocar como sendo o estado do ímpio. Certo? O não convertido está lá andando, achando que a vida é isso aqui, só o que se vê. E na verdade, convertido. Convertido. Está aqui, pronto. E aí, ele sendo enganado e nem sabe. No versículo 3, ao final do verso, diz assim: éramos por natureza filhos da ira. Então isso reflete um estado que diz respeito a todo e qualquer indivíduo na Terra, independente da sua nacionalidade, do seu contexto social e tudo. É por natureza humana. O ser humano nasce e aí vai andando nesse caminho. Agora, quando o ser humano estava nesse estado aqui, quando nós estávamos nesse estado aqui, o versículo 1 diz que Deus nos vivificou.
Nós contribuímos para isso? Não, nós estávamos andando no caminho errado, certo? Não estávamos nem aí para isso, mas Ele nos vivificou. Versículo 4. Agora Paulo volta a essa ideia com mais ênfase. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia? Ter dó da situação do outro. Movido de compaixão e de dó por nós. Continua o texto. Pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, naquele estado que vimos ali, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 3 coisas. Enquanto nós ainda estávamos no estado antigo. Nós vamos colocar as 3 coisas que Deus fez aqui. Primeiro, Ele nos vivificou com Cristo. Depois, não diz depois no sentido de em outro tempo, na verdade é conjuntamente, porque ele coloca um e. O e aqui, ele tem um sentido de mais. Ele nos ressuscitou. Com Ele também. E nos fez assentar nos lugares do céu, né? Agora tem uma pequena diferença aqui. Em Cristo. Vou botar aqui uma caneta vermelha para marcar a diferença. Vivificou com Cristo. Opa, isso aqui está com probleminha. Uma outra lá. Vivificou com Cristo. Ressuscitou com Cristo. Fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tem uma diferença, depois a gente vai tratar sobre isso aí. Mas vamos lá. Então, nós não estávamos nem um pouco atentos àquilo que Deus estava fazendo por nós. Mesmo assim, movido de compaixão pela nossa situação, Deus fez um grande sacrifício por meio do Senhor Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando. Olha, Deus nos vivificou com Cristo e nos ressuscitou com Cristo. Vamos tentar entender isso aqui? Às vezes você olha e fala, pô, parece um pleonasmo, né? Só trocou a palavra e falou a mesma coisa. Será que foi isso? Não. Cada palavra aqui tem uma função na ação de entrega da informação. Ora, vivificar tem a ver com dar vida. E Ele deu vida. Qual vida Ele deu para nós? A vida eterna. Ou espiritual. Ah, o pastor está forçando, ele que acha que é espiritual. Não, não é não. Se você abrir lá em João capítulo 17, versículo 3, você vai ver o seguinte. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele poderia ter dito, se ele se referisse a algo físico, a vida eterna é o sopro de Deus, certo? O alento de vida, como aconteceu lá em Gênesis, né?
Então moldou Deus, formou Deus o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Daí você entende, o poder de Deus. Mas não é a isso que ele se refere lá em João. A vida eterna é o quê? É conhecer o caráter de Deus, conhecer o caráter de Cristo. Então isso tem a ver com o lado espiritual, não é com o lado físico. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a primeira função, o primeiro objetivo do seu sacrifício foi nos levar a ver quem é Deus. E através disso transformar o nosso coração. Porque amor gera amor. Contemplando, nós somos transformados. Quando nós olhamos para a cruz, há uma luz espiritual que sai dali que realmente mexe conosco. Não é verdade? E eu posso citar várias dimensões disso. Ou vários aspectos. Quando, por exemplo, eu acho que o meu fardo está muito pesado, que eu sou muito sofrido aqui nessa terra, daí eu olho para a cruz e Jesus sofrendo por mim, a minha boca se fecha. Aí eu já vejo que o meu fardo é leve, não é assim? Quando eu me sinto desamparado e parece que não tem solução para mim, eu olho para a cruz, vejo Jesus morrendo pelos meus pecados e falo, obrigado, Senhor. Não é verdade? Então, na cruz eu vejo muita coisa, eu vejo perdão, eu vejo amor, eu vejo exemplo, eu vejo graça, né? Tanta coisa eu vejo e tudo isso é a luz que sai da cruz. E aqui eu só consigo mencionar alguma das cores do prisma, quando eu boto essa luz num prisma, né? E aí, meus queridos, Jesus morrendo por nós, quando nós olhamos para Ele, nós vivemos. Então essa é a ideia. Deus nos vivificou com Cristo. Mas quando é que Ele nos vivificou? Quando nós ainda nem olhávamos para Ele. Isso é uma coisa interessante. Já vou comentar isso na maior profundidade. Mas antes disso é necessário a gente discorrer até aqui. Porque Ele não só nos vivificou, não só nos deu vida eterna. A gente já tratou disso em outros sermões. Isso aqui é tão significativo que cada criancinha que nasce hoje na maternidade, ela nasce com o passaporte da salvação na mão, não nasce perdida. Né? Ah, que pena! Aquela pessoa nem conseguiu viver, aquele bebê tão pequenininho já morreu. Bom, morreu salvo, né? Que bênção! A vida eterna está com ele. Né? Por quê? Porque Jesus comprou. Deus garantiu. Agora, além de nos dar a vida espiritual no sacrifício de Jesus, juntamente com Jesus, também nos ressuscitou juntamente com Cristo. A ressurreição é um direito de cada ser humano que nasce na terra. Por isso, aquele que está em Cristo não tem que ter medo da morte. Porque para ele, para Deus, todos vivem. Para Deus, que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, todos vivem, certo? Ah, mas por quê? Estão vivendo em algum lugar no limbo? Não. Estão descansando, a Bíblia diz que a morte é um sono. Em João capítulo 11, Jesus falou de Lázaro e falou, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ao que os discípulos responderam, Senhor, se dorme, estará salvo. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro está morto. Então entenderam que se referia ao sono da morte. Ainda que eu vá à sepultura, a ressurreição está garantida. Está garantida com Cristo. Então, quando Jesus foi à cruz e passou pela sua experiência de morte e ressurreição, essa experiência ela foi dada por direito, ou garantida como direito de cada ser humano. Quem quiser tem o direito. E o direito é uma coisa interessante, porque ele tem um prazo para ser exercido. Se você não exerce aquele direito, você perde, certo? Então notem que a gente vai tratar disso depois. Mas além de nos dar vida eterna, além de nos garantir a nossa própria ressurreição, caso passemos pela sepultura,
Ele também nos fez assentar nos lugares do céu, agora não com Cristo, mas sim em Cristo. Por quê? Os outros ele disse com Cristo, por quê? Porque ele já garantiu para todo mundo, né? Ninguém vai ter que passar pela cruz, claro. Na experiência de Jesus, nós fomos representados ali. Aqui é em Cristo, por quê? Enquanto Jesus encontra-se no céu, todo aquele que crê nele também está pela fé no céu. A Bíblia diz que eu tenho que estar em Jesus. Tem vários textos que falam disso, né? Nós estamos em Cristo, ou Cristo estar em nós. Por exemplo, em João capítulo 14, perdão, 14 não, 15. Versículo 5. O Senhor Jesus diz, João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O estar em, portanto, ele demonstra aqui uma espécie de conexão. Dá uma olhadinha aqui, vou fazer um desenho, talvez fique mais fácil. Desenhar primeiro o chão, né? Que o chão, tudo tem base. Então está aqui o solo. Esperar todos aí, quem quiser anotar, anota, né? Aí vamos acompanhar o desenho juntos. Ok? Podemos desenhar? Então todo mundo vai acompanhar? Olha lá, quem é o caule? Aqui. Esse aqui é Jesus. O Filho de Deus. Quem são os galhos? Quem são os galhos? Nós somos os galhos. Ok. Então aqui estamos nós. O que existe entre o caule e os galhos? Uma ligação, uma conexão. Então, quando há essa conexão, Jesus diz que nós estamos nele, quer dizer, o galho está no caule, e ele está em nós. O caule está abastecendo os galhos. Abastecendo com seiva, que no caso é o Espírito Santo de Deus. Por isso o Espírito Santo não é uma pessoa, igual muita gente diz, né? Esse exemplo aqui ilustra com bastante clareza. A seiva corre livremente do caule para os galhos. O Espírito vem de Cristo para nós. É o Espírito de Cristo que vem em nosso coração preenchê-lo e purificá-lo. Agora, vindo para cá, por exemplo, nós temos o seguinte. Quando Jesus passou pela sua experiência, ele nos dá 3 coisas ao mesmo tempo. Uma, mais outra. Certo? E as 3 coisas são vida espiritual, ressurreição e assentar-se nos lugares do céu. Uma não vem sem as outras. As 3 estão intrinsecamente interligadas. Não tem como separar, como dissociar uma das demais. Isso significa que se alguém estiver em Cristo, ele tem as 3. Ou ele não tem nenhuma. É aqui que nós queremos chegar. Quando a pessoa recebe a Jesus,
ela recebe a vida eterna? Sim. Recebe ou não recebe? Sim. Jesus falou, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Certo? Então recebe a vida eterna. Isso aqui todo mundo concorda. Ninguém discorda disso aqui. A questão é quando a gente agrega as outras coisas que sempre estão ligadas com a primeira. Aí começam os problemas. E nos ressuscitou com Cristo. O que significa a ressurreição? Nova vida. A ressurreição, ela não é só a promessa de ressurreição do corpo depois que a gente morrer. Ela também tem a ver com uma mudança de vida. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 6, se puderem, por favor, abrir lá. Romanos 6, versículos 8 e 9. Romanos 6, versículos 8 e 9. Diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, vosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que interessante. Então, o ser ressuscitado significa começar uma nova vida. Tomar uma decisão. Aqui o versículo 13 fala de apresentar os meus membros para uma coisa ou apresentar os meus membros para outra coisa. Isso tem a ver com voluntariado, né? Eu me voluntario para fazer as obras de Deus, né? Chego até Jesus e falo: Senhor, o que queres que eu faça? Eu tomo a decisão de obedecer ao Senhor. Eu tomo a decisão de servir ao Senhor Jesus Cristo. É uma decisão tomada. E essa decisão é fortalecida pelo poder de Deus. E isso é comparado a uma ressurreição. O mesmo poder que levantou o corpo de Jesus da tumba é o poder que também nos habilita a vencer o pecado, a andar em obediência. Deu para entender? Claro? Então o que acontece, meus queridos? Ele nos ressuscitou com Cristo. Quando eu recebo o Senhor Jesus, eu não posso receber só a vida eterna sem receber a ressurreição, porque ela está interligada. Se eu recebi a vida eterna, eu também recebi a ressurreição. Quer dizer que a minha vida muda. Mas essa vida muda como? Eu sentadão no sofá, assistindo TV sem fazer nada, e aí Deus muda a minha vida, é assim? Não. Isso tem a ver com as minhas decisões. Aí a minha vida muda. Só que não é apenas isso, é mais. Porque além de nos dar a vida eterna, além de nos ressuscitar, Ele também nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quando fala lugares plural, nós conseguimos entender mais de um. E a Bíblia de fato fala que o lugar onde Deus se encontra, o lugar onde Jesus está, é um edifício composto de mais de um cômodo, por assim dizer. O santuário de Deus é composto de lugar santo e lugar santíssimo. Vamos lá para Hebreus capítulo 8.
Hebreus 8, versículo 5. Diz assim, com referência ao santuário construído por Moisés: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Moisés olhou para o modelo e copiou. O modelo do santuário do céu. O modelo é o santuário do céu, conforme está escrito no próprio capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Uma vez entendendo a existência do santuário no céu, vamos ver quantos compartimentos ele possui. Isso está revelado no capítulo 9, versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, os pães da proposição, ao que se chama o santo. Verso 3, mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o santo dos santos. Aqui, cada palavra tabernáculo refere-se a um cômodo do santuário. Então, são 2 cômodos. Mais de um lugar. Lugar santo e lugar santo dos santos. Tinha o lugar santo e o santíssimo. Agora a gente vem para cá e pode entender. Quando Jesus subiu ao céu, conforme lemos, ele foi ministrar neste edifício que contém estes 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. São os lugares celestiais. Quando nós aceitamos a Jesus pela fé, além de recebermos vida eterna, temos a experiência de uma nova vida, vida de vitória contra o pecado, também nossa mente é levada para lá, para aquilo que acontece lá. Nós estamos nos lugares celestiais. Nós não somos mais desse mundo. Agora, acaba o culto e todo mundo, poxa, você viu o jogo do Corinthians? Ontem foi 2-1, nossa, foi um sufoco, né? Mas ganhamos. Alguma coisa está errada aí. Isso é vida cristã? Segundo o que estamos olhando aqui? Não. A vida cristã, quando ela começa, ela já engloba essas 3 coisas. A pessoa que aceita Jesus tem fome da palavra. Ela tem fome de aprender de Deus, de Jesus. Ela tem fome de receber o que vem de Deus e não receber o que vem do mundo. Esta é a experiência. Portanto, estar com Jesus, ser justificado é uma experiência, não é dizer, eu aceitei Jesus. Isso por si só não garante. Ou a pessoa tem experiência ou não tem. E note que é uma experiência de vitória, não é uma experiência de derrota. Aí tem gente que nega essa verdade e fala, não, nós não cremos no perfeccionismo, que a pessoa pode ser perfeita. Bom, só existe um evangelho, aquele que leva a pessoa à perfeição, não existe nenhum outro. Qualquer coisa fora não é evangelho. Vamos para Mateus capítulo 5, versículo 48. Diz assim, Mateus 5, 48. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aí no verso 44 ele diz, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí o que a gente vê aqui, não, faça a cruzada para matar os que não são da tua religião, né? Não é assim? Ou então, fale mal dos que batem na tua porta e não são da tua crença,
Odeie aqueles que pisam no teu pé, mas vá na igreja, peça perdão, está tudo certo. Compareça aos cultos e dê oferta, está tudo tranquilo. Pague a penitência, confesse para o padre, está tudo certo. E essa espécie de ensinamentos a gente recebe aí diariamente, ou a gente ouve falar. Mas são todos ensinamentos extra-bíblicos, fora da Bíblia. O ensino da verdadeira palavra do Senhor nos mostra que quando nós recebemos a Jesus, Ele nos leva a uma experiência que engloba esses 3 aspectos. A firme convicção de que temos a vida eterna enquanto permanecemos na fé. A experiência de vitória, ressuscitou. Aquela vida de morte em ofensas e pecados ficou para trás. Agora é uma vida de vitória em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo é uma vida na qual a minha mente está focada no Senhor. Ah, mas como? Bom, Jesus disse, tudo que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Então nós vamos nos focar a expandir o reino do Senhor, o reino de Cristo. Nós vamos pregar, nós vamos atender os necessitados, não é verdade? Nós vamos estar com a mente voltada a aprender a palavra do Senhor. E o nosso interesse, o principal interesse, será este. Parece uma experiência estranha? Pode ser que pareça estranho. Mas se parece estranho, não é motivo de alguém desesperar-se. Porque o próprio apóstolo, que fala dessa experiência, ele mostra que a forma de obter essa experiência é bastante simples. E nós vamos a ela. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Nós vamos reler a partir do verso 4 e vamos avançar um pouco. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso vem pela graça do Senhor. O cetro da graça de Deus está estendido a todos. Todos aqueles que receberem a graça do Senhor com o coração aberto, serão habilitados por Ele e terão essa experiência tríplice aqui. Ou seja, terão essas 3 características na sua vida. E isso não vem das obras, ninguém compra esta experiência, para que ninguém tenha do que se gloriar. Mas o objetivo da experiência com Deus é sim uma nova vida. É uma vida em obediência, é uma vida em perfeição de submissão, perfeição de caráter. Ou seja, buscando a perfeição de caráter, porque isso é construído ao longo do tempo. Versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quais são as boas novas? Apocalipse 14, versículo 12, nos relata, nós já conhecemos o texto, diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aí está o resumo das boas obras. É uma experiência de fé que nos é outorgada, nos é dada por meio da graça de Deus. A graça, nesse particular, é um favor imerecido e também envolve o poder concedido para a obediência. É difícil?
É difícil? Se depende da graça, não é difícil. Se dependesse de nós, seria difícil. Concorda? Então, na verdade, meus queridos irmãos, é fácil, desde que nosso coração se abra. O único empecilho pode estar em nós mesmos. Mas eu não quero crer que ninguém aqui vai manter esse empecilho. Não é verdade? Quem vai abrir o coração à graça do Senhor? Amém. Em nome de Jesus. Que assim seja, meus queridos. Todos nós recebamos a graça do Senhor pela fé em Jesus. Creia, o Senhor Jesus dá. E essa experiência gloriosa de vitória, de vida perfeita, seja o nosso dia a dia a partir daqui. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pela Tua misericórdia e a Tua graça. Estamos abrindo os nossos corações, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo o cumprimento desta promessa, para que a experiência lida aqui, sobre a qual estudamos, se torne a nossa também. E cada um de nós viva em novidade de vida. Com a mente focada nas coisas celestiais, habitando nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E assim, ó Deus, coloca em volta de nós o escudo, para que nada venha nos derrubar, para que a nossa mente não se volte para as coisas da terra, aquelas coisas a respeito das quais todos os demais se preocupam, mas que não tem a ver com o Teu reino. Pedimos a Deus que derrames o Teu Espírito sobre a Tua igreja languescente, ou seja, que está em necessidade, e que saiamos daqui fortalecidos, dispostos a fazer a Tua vontade. Esteja conosco, ó Deus, com o Teu ministério, e que esta luz aqui apresentada chegue também a todos os recantos deste planeta. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu convido você para continuar acompanhando as demais mensagens de poder que o Senhor tem conferido ao seu povo, que estão registradas no canal youtube.com/TV Advertência Final. Lembrando que aos sábados são realizadas transmissões ao vivo e você pode acompanhá-las, se desejar, em 2 horários. 15 para as 10 da manhã é a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã, mensagem do culto. Você também encontra mais sobre o ministério no site advertenciafinal.com.br. Eu queria fazer um apelo especial também para você cujo coração Deus tocou, você que abriu a alma à recepção de Cristo e do seu verdadeiro evangelho após receber esta mensagem, você cujo coração e mente Deus convenceu de que esta igreja é a igreja dele e gostaria de estudar mais para depois dar o passo do batismo. Entre em contato conosco, você é muito bem-vindo. Nosso meio de comunicação é o WhatsApp. Tome nota, por favor, do número. Para fora do Brasil deve discar 55. Aqui dentro, 41 99509 8425. Venha, estamos te esperando, você é bem-vindo. Nós vamos fechar os olhos, invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, antes de encerrarmos essa transmissão. Portanto, se você desejar recebê-la, feche os teus olhos também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.